apresentamos a vocês o novíssimo Cine Raio-X, que a cada episódio vai debater a filmografia de algum grande nome do cinema. E hoje iremos falar de Sofia Coppola na Berlinda para elencarmos uma lista dos menos favoritos até chegarmos aos prediletos de cada membro da nossa equipe. Aqui presente com vocês, eu, Filipe Pitanga, João Campos e Dalila Camargo, críticos, curadores, pesquisadores especialistas e professores aqui na Academia Internacional de Cinema. E vamos falar hoje sobre a relação entre os filmes da cineasta Sofia Coppola. Ela, que recebeu o Oscar de melhor roteiro original pelo filme Encontros e Desencontros em 2003 e se tornou a terceira mulher a ser indicada a um Oscar de melhor direção. Em 2010, com o drama Em Algum Lugar, ela se torna a quarta cineasta norte-americana a receber um Leão de Ouro. E também, além disso, em 2017, direção por O Estranho que Nós Amamos em Cannes. Sim, nós iremos falar um pouco mais sobre ela e saber como a sua filmografia fica ranqueada pela nossa equipe. Olá, gente, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas ao Cine Raio-X na Academia Internacional de Cinema, onde a gente vai, a cada episódio, abordar a filmografia de alguma pessoa do cinema com uma filmografia incrível para a gente poder analisar. Então, temos aqui 3 pessoas para poder ter todo esse conhecimento dissecado que eu desejo apresentar. Além de mim mesmo, Filipe Pitanga, crítico, curador e professor de cinema, inclusive aqui na casa, como meus colegas. Também sou curador de festivais como o Cine Fantasy, o Festival de Olhar Periférico, ou o Fest Cine Pedra Azul e etc. E também sou colunista na revista Fórum, colaborador da Carta Capital e host de podcast como Reserve Movision e o Cinema em Série. Também estamos aqui com o João Campos, professor também aqui da casa, crítico, programador e professor de cinema, mestre e doutorando em antropologia pela USP, com orientação em meios e processos audiovisuais. Professor de História, Teoria e Crítica de Cinema, também pesquisa as aparições de cidades, com ênfase nos filmes do cineasta brasileiro incrível Adirley Queiroz. Faz parte dos núcleos os grupos de núcleo de antropologia, performance e drama da Na Pedra USP e História de Experimentação no Cinema e na Crítica, REC USP. E também temos aqui Dalila Martins, a também professora de cinema, crítica. Ela é bacharel, mestre e doutora em meios e processos audiovisuais pela ECA USP, com dissertação e tese sobre cinema, sobre os grandes cineastas, Daniel Huyer e Jean-Marie Straub. Ela trabalha como professora crítica, programadora e videasta. Participou da redação da revista Cinética, ministrou palestras e cursos em lugares como MAN-S São Paulo, Instituto Tomi Otaki e várias outras instituições de prestígio. E tive prazer dar aula com ela recentemente no Festival Guarnicê. Então, é um prazer estar aqui com ambos. E a gente hoje vai falar sobre ninguém mais, ninguém menos que a Sofia Coppola, essa incrível cineasta que tem uma família tão famosa, tanta gente trabalhando no cinema e que é o exemplo para todo mundo que está aqui nos assistindo, que é aluno de cinema, que estuda, ou cinéfilos em geral. Ela é o exemplo de perseguir o seu sonho e criar sua própria identidade. Se o seu famoso pai queria que ela fosse atriz, ela foi lá e trouxe o seu próprio discurso e assinatura para o cinema, como diretora, querendo ficar longe de atuações como aquela de Poderoso Chefão 3, onde ela estreou. Começando com vocês, gente. Quais seriam, vamos tentar pegar um grupo do sétimo, sexto e quinto filmes menos favoritos? João, quais seriam mais ou menos esses filmes para você, os menos favoritos? É a primeira vez que eu topo, né, fazer um ranking desse, foi interessante, né, e eu acho bem mais interessante começar por baixo também, né. Eu acho que o que eu acho menos interessante é, de fato, o último, On the Rocks, né. Eu acho que o filme que acaba caindo em certos protocolos de agradabilidade e, em seguida, eu indicaria
O Somewhere, de 2010, como um dos menos interessantes, Gosto. apesar de ser um filme que meio que comete algumas questões estilísticas assim, eu acho que ele acaba ficando assim, morrendo na praia, vamos dizer assim, resumindo, morrendo de tristeza na praia. Em seguida, aí foi o mais difícil, porque aí as coisas começam a ficar boas, minha opinião. Não que estivessem ruins antes, né? Não exatamente ruins, mas eu vou colocar com muita dificuldade o filme de 2017 dela, The Big Gillard, como um dos, né, menos entusiasmantes, vamos dizer assim, sobretudo do ponto de vista estilístico, assim, da surpresa, assim, formal, né, de abrir alguma janela, né, para o mundo, né. Eu acho que esses são filmes assim que eu penso, essa história eu já conheço, né, e dessa forma eu já vi. Acho que é por aí. Já viu que você quebrou o coração dos seus dois colegas aqui, né? Com Quando Samuel. você viu que a carinha dos dois meio que desconstruiu. Eu vi a Dalila, eu senti o coração dela partir junto. Eu vi, tamo junto, amiga, tamo junto. Fala, Dalila, quais são os seus menos favoritos? Os meus menos favoritos, eu também, o que eu acho, o que eu menos acho interessante é On the Rocks também, de 2020, né, que é o último filme dela. Bom, ele tem o Bill Murray, né, que torna tudo um pouco mais agradável. Enfim, é uma figura incrível, né, de se assistir. Agora, é um filme que tem, acho que como o João falou, ele tem um protocolo, né? E eu acho que a relação de pai e filha, né, que é uma relação que ela trabalha bastante ao longo da filmografia dela, ali está tudo muito explicado, assim, os bons momentos em que você tem é, cenas de relação, né, assim, episódios, né, do cotidiano entre pai e filha, eu acho que ao final, sobretudo, aquilo se torna um drama muito explicado, assim, algo muito justificado. Eu acho que isso perde muito o frescor do filme, né? E depois, um que para mim, menos favorito deixa eu lembrar aqui, justamente O Estranho que Nós Amamos, de 2017. Por quê? Porque eu acho que ele é irresponsável historicamente. Ele é baseado num romance, né? Que chama A Painted Devil, né? Do Thomas Cullinan, se eu não me engano, o nome, acho que essa é a pronúncia. E também, né, de um filme que é homônimo, né, O Estranho que Nós Amamos, que é um filme do Don Siegel de 71, que é com Clint Eastwood, e eu acho que ali, tanto no romance e no próprio filme, né, de 71, você tem uma trama mais diversificada. Então, você tem figuras como a personagem da escrava, você tem a questão acho que do irmão da protagonista desculpa, da senhora, né, da Nicole, que é interpretada pela Nicole Kidman no filme da Sofia Coppola, e acho que ele tem uma relação com pedofilia, algo assim, se eu não me engano. Então, o que eu quero dizer é que ali, historicamente, eu acho que ele é responsável porque parece que ele faz uma espécie de vingança daquelas mulheres sulistas durante a Guerra Civil Americana, né? E o que poderia ser bastante interessante ali fica digamos assim, se afasta da realidade, né? E aí elas não são problematizadas, né? A história, elas fazem uma vingança em relação ao estranho, né? Ao barriga azul, né? Como eles dizem, né? O soldado da União, né? Que elas acolhem. E elas em si, ou a estrutura que elas representam, né? Da Casa Grande, das plantations, aquilo não é criticado, sendo que no próprio romance e no filme de 71 as coisas são mais acinzentadas, né? Tanto para um lado quanto para o outro, tanto para o projeto de civilização, né? Que seria a figura do, que foi a vitoriosa, né? Na Guerra Civil Americana, né? Quanto do passado escravista. E eu acho que ali isso se perde absolutamente, ainda que você tenha, né?
digamos assim, uma moldura histórica, mas aquilo não é tão problematizado. Aí depois, o que eu menos gostei, talvez, tenha sido o Bling Ring. Eu não acho ele necessariamente ruim, mas porque eu acho que ele tem, enquanto projeto autoral, digamos assim, eu acho que ali ele é quase uma tese em relação ao cinema da Sofia Coppola, né? De uma espécie de análise de uma juventude pautada pela sociedade de imagens, né? E é uma juventude de classe média alta ou classe alta, né? Assim, sempre assim, os filmes delas retratam essa faixa, essa classe. E ali você tem essa, digamos assim, o projeto dela está dado, né? De que e é interessante porque as personagens elas são superficiais todas, né? Então você não tem nenhum aprofundamento, mas aquilo faz parte do próprio universo daquelas personagens, daquelas personas que aquelas figuras, né? É um filme baseado em fatos reais, né? De fato, esses crimes ocorreram, né? De adolescentes que invadiam casas de figuras famosas de Hollywood, né? Como Paris Hilton e Orlando Bloom, qual é o nome daquela garota? Lindsay Lohan. E roubavam objetos super valiosos e dinheiro, enfim, o que eles pudessem encontrar. Então, eu acho que ele é muito interessante em termos de projeto, mas justamente o que pode ser o mais interessante dele também traz algo que é uma superficialidade que você, por um lado, está sendo retratada, mas, por outro, ali talvez de alguma forma ele é monótono nesse sentido, assim, ele não sai dessa superficialidade que a Sofia Coppola em outros filmes também aborda, frivolidade, né, dessa classe alta, só que ela consegue trazer mais nuances. Lembrando aos fãs aqui, gente, estamos comparando a filmografia dela com ela mesma, né? Então é difícil. Até filmes que a gente pode adorar, a gente acaba colocando como menos favoritos, porque a gente está ranqueando ela própria. Então não fiquem tristes, como eu e Dalila ficamos, tão rapidamente pelo João ranquear pessimamente um queridinho nosso. Mas vai lá, João, quer acrescentar? Eu acho que Somewhere ele executa uma coisa interessante e outras não tanto, né? É um filme sobre essa noite das celebridades, né? Que a gente tem várias obras aí sobre esse universo, né? Que aborda esse mal-estar da civilização, né? Essa coisa freudiana, né? E é um filme psicologista, como todos, basicamente, da Sofia Coppola, né? Neoclássico, mas né, eu acho que tem essa tentativa, né, de elaborar um clima, né? Um climão horrível, né? Um climão terrível, envolvendo esse mal-estar de um cineasta famoso, do ator famoso, né? E aí a gente tem uma sucessão de ações dramáticas que giram em torno do tédio, da autodestruição, mas que em sua forma é embalada por uma maneira harmoniosa, né, de narrar e de mostrar, na minha opinião, né, apesar de alguns jogos de cena, como o início, né, do Eterno Retorno do Carro, que eu acho muito interessante, né, de um carro de luxo, né, mas eu acho que é o mal-estar dos conteúdos, né? Essa é a uma ideia, mas o elemento figurinístico, que para mim junta mente e corpo do protagonista, né? Expressando uma espécie de amálgama, né? De mal-estar psicológico, né? De dentro, mas que também transborda para fora, na carne e no osso, é justamente o gesso no braço personagem que está presente, né, na fita, né, nessa jornada, né, horrorosa, horrorífica, né, e que compõe, né, ajuda a configurar esse climão, essa atmosfera de ruína, né, faz uma ponte, ela tem funções variadas, né, um elemento figurinístico compósito, portanto, né, ou pelo menos de sentidos, ideações e sensações compósitas, né? O que ele suscitar. O que eu anotei foi isso, né? Fazendo a ponte também da ruína de dentro e de fora, né? Expressando, de certa maneira, né? De forma concreta, esse caos e essa destruição, né? A partir do figurino, né? A partir da pele, né? Da roupagem, da indumentária do protagonista, né? E também
além disso, ele produz poses memoráveis, né? Ele produz, sobretudo, ele, no mínimo, uma pose emblemática do filme, daquelas de cartaz, ou então de frames para mostrar para os amigos e amigas, né? Que é o banho, né? Que é uma coisa que todo mundo que quer já passou, né? Mas que pelo enquadramento, pelas variações cromáticas, né? Acaba sendo uma imagem pregnante, né? Desse mal-estar, né? Desse mal-estar esse filme tanto procura expressar, né? Desse mal-estar de eterno retorno, né? Parece ter saída, não tem ponto de fuga, né? Então, eu acho que esse gesto ele catalisa, né? A ruína do protagonista e do seu entorno, dessa maneira. Né? Só para fazer jus ao filme, né? Que eu não acho um filme descartável, né? Mas mesmo os filmes que a gente desgosta no plano dos gostos, né? Eles dão muito, às vezes, muito mais assunto do que os nossos favoritos. Eu vou ser injusto, mas ela vem trabalhando com comediantes do Saturday Night Live. E isso veio com o especial de Natal, isso veio com On The Rocks. Eu vou dizer que isso é injusto, porque ela sempre trabalhou com comediantes. Comediantes estão em todos os filmes dela. E isso é uma coisa rara que ela consegue, que é criar um humor melancólico. Ela tem um humor melancólico, depressivo, incrível. Então, onde ela não acerta, eu justamente estranho ela ficar meio fora do seu métier. E eu também vejo uma questão que o João tocou um pouco nesse assunto, a Dalila também tocou no assunto, que ela tem essa forma de crítica burguesa à burguesia, nem sempre uma crítica burguesa, mas uma crítica à burguesia muito dela, que eu não julgo contra ela, porque excelentes cineastas souberam fazer críticas à sua nobreza, à sua burguesia, como Visconti, nunca desceram do pedestal para falar sobre qualquer questão de um social mais populesco e conseguiu ser tão incisivo e tão ácido só em cima do pedestal sem descer dele. Então, acho que isso não é um problema para ela, mas uma das críticas que geralmente se faz a ela, e por isso vou falar do On The Rocks, é que ela geralmente só tangencia o feminismo branco. Isso é uma questão, geralmente, com os filmes dela. E o On The Rocks, eu aplaudo, pelo menos, a tentativa dela de racializar os filmes dela. Ela explica numa entrevista em Cannes por que que ela não acrescentou a personagem da escrava no Estranho que Nós Amamos. Eu entendo ela não ter acrescentado dentro da explicação dela, apesar de discordar, eu acho que ela tira uma das chaves que mais traria ali tensionamentos para abordar, porque ela, apesar dela estar falando de gênero, ela também está falando de gênero político, tem dois lados ali, não só o feminino e o masculino, mas tem o norte e o sul, os Estados Unidos numa guerra de secessão. Então, ela não racializar os filmes dela, eu acho que é uma questão. Já o On The Rock se racializa, né? A Rashida Jones, ela na vida real, ela é filha do Quincy Jones, ela é uma atriz que ela se coloca, ela se reconhece como parda nos Estados Unidos. Isso é uma questão para ela nos projetos que ela escolhe. Ela quer falar sobre essa questão, ela fala sobre colorismo em projetos que ela escolhe. Acho tudo isso interessantíssimo. O que eu discordo do filme é como a Dalila falou e trabalhando também a estética que o João falou quando fica numa mesma jogada. A Coppola, ela sabe trabalhar frameworks incrivelmente. E ela sabe trabalhar o framework no silêncio. O silêncio do entre cenas. Muitas cenas que qualquer cineasta diria que seriam cenas de transição, ela faz serem cenas de desenvolvimento de personagem. E eu acho isso incrível nela. Ela, nos silêncios, naquela solitude dos planos, ela cria desenvolvimento de personagem, sem precisar de um diálogo. E On The Rocks talvez seja o filme dela que mais tem diálogo. E o pior, para mim não seria nenhum problema ter muito diálogo. O problema é ela dizer tudo que ela mostra. Não tem nenhuma questão que ela deixa para a imagem. Todas elas são verbalizadas. Isso torna o filme tão pobre esteticamente. Os respiros que ela costuma ter só tem um que ela cria. Ela que cria desenhos de som, às vezes intrigantes, só tem um no filme, que é o assobio do pai com a filha. Ela só conseguiu criar um respiro de identificação com o espectador, que é a brincadeira dos assobios. Tirando isso, não tem nenhum outro respiro no filme. Eu acho isso, assim, um demérito. Outra coisa que ela adora nos filmes dela, cenas que ela não conclui. Ela adora descontinuar cenas que derramam numa outra cena.
ela não conclui cenas. Eu acho isso incrível nos filmes dela. Esse filme ela conclui todas as cenas, é impressionante. Toda cena tem início, meio e fim, nenhuma se derrama na outra. Todas elas parecem ter um propósito para estar ali que já foi explicado. E o filme, se você percebe todos os diálogos, parece que ele só falou a mesma coisa até o fim. Será que todos os homens traem? E todo o final dela é meio melancólico, porque não responde à principal pergunta do filme, que geralmente está na imagem, não na verbalização. E aí ela não só responde, e ela responde mais de uma vez, será que todos os homens traem? Como ela dá um final feliz de comédia romântica para o filme, ultra explicado. Inclusive na relação com o pai, que é podre, e que não é desconstruído em nenhum momento. Tirando os olhares dela, que são bons olhares para a misoginia do pai, já estava estabelecido que ele era um cara idiota. E para resumir os meus outros dois, porque eu acho que vocês já colocaram muito bem, é, O Estranho que Nós Amamos, eu concordo com vocês, apesar de eu achar que ela evolui como diretora. Vamos lembrar que o filme inteirinho é filmado na contraluz. Mas o filme, ele é esse morde-a-sopra. Ele é sensual e aí ele vai lá e bota um balde de água fria. Ele é sensual, ele é um desejo reprimido, um desejo proibido e bota um balde de água fria. Só que ela já tinha feito e fez melhor em Maria Antonieta. Com a mesma estrutura, falando de desejo, falando da proibição desse desejo, de uma bolha estrutural patriarcal que impede esse desejo naturalmente para essas indivíduas. O que eu quero dizer é que concordo com vocês e vou dizer que o meu terceiro também é o Bling Ring, pelas mesmas razões. Continuo achando que ela dirige muito bem e já estava falando isso no Estranho que Nós Amamos. Eu não acho ela só boa roteirista. Gente, tem cenas assim, tipo, ela faz hierarquia de desejos proibidos. Numa cena que a Nicole Kidman tá rezando, ajoelhada, olha eu elogiando o filme e botando ele como menos favorito, né? A Ellie Fanning tá ali como primeira mais alta. A Nicole está mais alta do que ela, mas ela está em segundo, porque ela é o segundo desejo mais reprimido ali, mas ela está ajoelhada rezando. A terceira na cena, triangulando, né? A Nicole é mais alta e as outras duas mais baixas por idade, é justamente a Kirsten Dunst. Então, eu adoro como ela diagrama esses desejos em linhas literalmente hierárquicas no filme. E tudo isso na contraluz. Então, acho que é muito interessante esse conceito que ela cria. Só acho que é a mesma estrutura temporal que ela já tinha feito. E vou dizer a mesma coisa do Bling Ring. É a mesma estrutura temporal de Virgens Suicidas, só que menos interessante. Ela só se racializa finalmente nos dois projetos dela menos notórios, que é o especial de Natal e o On the Rocks. Então é curioso isso. Eu acho que ela ainda não conseguiu juntar esses dois lados, da autoralidade dela com as demandas e diálogos externos aos filmes dela, né, da própria sociedade, e que ela está tendo, que ela sabe que essas coisas estão sendo ditas. Essa repercussão aconteceu com o Estranho que Nós Amamos. Então ela sabe que isso aconteceu. Ela foi consciente. Vamos partir então para o nosso quarto menos favorito. João, vamos começar por ti. Qual foi o seu quarto menos favorito? Olha, gente, daqui pra frente o programa vai ficar engraçado, viu? Que agora vocês vão entender o que que eu tô desenhando. Lost in Translation é meu quarto. E vamos nessa agora. Tome essa. João veio para causar. Gente, eu tô Causar. adorando, porque pelo menos assim a gente vai pegar os fãs de jeito. Eles vão estar mandando tanto hate pra gente que é view. Manda hate que é view. Manda hate que é view. A minha formação de programas é programa do Ratinho pra baixo. Então, vamos lá. Eu vou fazer. Não sei se eu deixo o comentário para agora, mas o que eu vou dizer assim, né? Uma coisa bem resumida, assim, sintética, para a gente passar para o momento que vai ficar bem engraçado mesmo no programa, que vai ser os próximos três. Mas olha, a gente tem esse filme curioso, né? Na verdade, curioso do ponto de vista da curiosidade, né? Do que da curiosidade de explorar o que o cinema pode fazer, ao menos desde o neorrealismo, de revelar questões da vida urbana, né, contradições e mesmo visagens, miradas emblemáticas, né, numa perspectiva ou épica ou neoclássica que seja, mas fato é que Lost in Translation é um filme de clima urbano, um filme metropolitano, né, todo ambientado em Tóquio,
Mas para mim, que sou um pesquisador das poéticas urbanas, das cidades cinemáticas, uma coisa que eu posso dizer de primeira é que não é um filme que filma bem a cidade, né? Não é um filme em que a cidade se torna uma protagonista, uma força que transborda o quê? Justamente as imposições de um roteiro, né? Eu acho que é um roteiro que petrifica Tóquio, né? E essa Tóquio petrificada não nos acomete. Ela podia ser qualquer cidade cosmopolita, qualquer qualquer eu digo assim, né? Em sua de forma geral, né? Sobretudo para quem não conhece Tóquio de ir lá, né? Não é um filme que figurou bem a cidade, mas isso não era, se não era interesse, tudo bem, mas o fato é que a cidade insiste em se apresentar, mas sempre é muito fundo e pouco figura, eu sinto, né? Diferente de vários filmes que vão trabalhar essa questão urbana, desde o cinema clássico, desde a Marca da Maldade, por exemplo, né? Desde as cidades fantásticas dos estúdios, né? Então, eu acho que é um filme que não consegue explorar bem. Uma coisa que sinto também, né? Essa coisa desse que eu vou comentar depois que eu trazer os três filmes, os três principais, que eu acho, né? Que eu considero, eu vou trazer um comentário geral, né? Um pouco sobre o que a Sofia Coppola tem proposto nos seus longas, né? Sobretudo. Então, o que eu quero dizer aqui é que tem aqui também esse choque de humores, de humor paradoxal, né? Mas mas para mim tem um uso muito ruim do Bill Murray, né? Acho Bill Murray de Sofia Coppola e suas variações não chega aos pés de Bill Murray, dos Bill Murray de Jim Jarmusch, para mim, né? Na minha opinião, eu acho que são cineastas que estão num patamar de cinema independente aí, né? Né, que a gente pode botar os dois ali sem injustiças, né? Que são cineastas de qualidade, né, do cinema americano. Eu acho tem isso dessa mescla então de melancolia e riso, né? Esse uso de atores da comédia, né? E como o Felipe falou, é uma marca do cinema da Sofia Coppola que utiliza inclusive gente do Jackass, né? Em Somewhere, por exemplo, há um coadjuvante do Jackass lá que eu esqueci até o nome. Eu acho tem uma certa irreverência da narrativa, mas eu acho que cai numa coisa muito pegas, numa relação muito pegas dos protagonistas, assim, desse encontro geracional. Eu acho que fica muito numa coisa muito melosa e me entedia, e não sinto o filme como uma aventura que promete, né? Eu acho que o filme acaba não explorando tudo que a própria força de Tóquio poderia fazer, sabe? Pelo menos dessa mitologia dessa cidade tão misteriosa para pessoas que não conhecem muito da cultura oriental urbana. Então, outro elemento, uma coisa que eu já comentei de outros filmes do cinema brasileiro, sobretudo recente, é um filme de errância, certo? É um filme que os personagens estão numa certa busca existencial em crise, numa deambulação, numa errância, num certo trotuar perdido. Mas a mise-en-scène não se move para mim. Eu acho que aqui a gente tem uma questão. Eu acho que aqui tem uma falta de cinética. Eu acho que a cinética urbana, tão surpreendente de cidades como São Paulo, Tóquio ou Nova York, não contaminaram a forma de narrar e forma de mostrar do filme. Apesar de ser um filme que todo mundo gosta. E eu não estou falando que eu desgosto, né? Eu desgosto do que se desenrola, sobretudo para ir no final. Eu acho. Não, só destruiu o filme, mas adoro o filme. Eu sou contra nem a favor, muito pelo contrário, né? O famoso meme. Eu vou Mas vamos ver. discordar veementemente, mas eu vou deixar para quando ele chegar na minha posição, para a gente respeitar a posição. Então, vou pedir isso também da Dalila, a não ser que seja também o quarto dela, eu vou duvidar um pouco que seja. Dalila, qual é o seu quarto? O meu quarto Em Lugar Qualquer, né? Acho que é a tradução do Samuel. Deixa eu só confirmar, mas acho que é isso mesmo. Isso, eu também sempre confundo, porque é um título tão bom, né? Somewhere,
e no Brasil ficou Um Lugar Qualquer. Tipo, eu acho que conseguiu tirar o mistério do título em português. Uma impressão que eu também tenho. É uma tradução correta, né? Mas eu entendo que se perde um pouco o espírito, assim, né? E que, curiosamente, a gente não vai falar de Encontros e Desencontros agora, mas é uma refilmagem do Encontros e Desencontros, né? Claramente. E esse filme, eu acho ele bastante interessante, porque a relação... bom, para mim é uma refilmagem de Encontros e Desencontros, só que, obviamente, ali você tem a relação paterna, né? Ou paternal, né, explícita, né? Só que é curioso porque... eu acho bastante interessante, apesar disso, lembrando da cena em que o pai vê a filha no ringue de patinação, né, no gelo, e ela é muito, é uma filha, acho que ela tem 11 anos, né, se eu não me engano, e ela é atraente, né, então eu acho que existe ainda assim uma ambiguidade, né, eu lembro quando ela sai, né, eles estão em Milão, e eles estão esperando para ir para, acho que para premiação, né, ou um programa de TV na Itália, não entendi direito, parecia que é uma premiação, mas depois entra uma coisa um pouco... E aí todo mundo olha e ela chega com aquele vestido né, assim como uma mulher, assim, né, aquela menina que, né, andava de mochila amarela por ali, enfim. Então eu acho que existe sim essa ambiguidade, eu acho isso interessante, né, apesar de ser claramente uma relação de pai e filha, existe uma tensão também do olhar, né, do nosso olhar para a figura da criança, assim, né, da jovem garota, um olhar que pode ser sensual, né? Eu acho isso interessante no filme. E ele, curiosamente, inclusive o final é igual, né? Só que ele fala o que no Encontros e Desencontros a gente não ouve, né? Porque o Bill Murray, ele cochicha no ouvido da Scarlett Johansson, e ali você ouve o que ele quer dizer, né? Dizendo, pô, que pena, eu não consegui ficar tão perto de você, né? Ao longo da sua vida e tal. Só que tem o helicóptero, né? Então, assim, a gente ouve, mas provavelmente ela não ouviu nada. Então, isso se mantém também, né? E curiosamente, para falar em si, essa relação da dinâmica cinética que o João estava dizendo sobre encontros e desencontros, eu acho que nesse filme é um filme que talvez ele se mova mais, né, em relação a Los Angeles, né, e os arredores, né, ou mesmo na Itália menos, né, porque a Itália fica restrita ao hotel e ao programa de TV, que, aliás, é muito próximo, né, como toque é visto, né, no certo sentido. Mas eu acho que Los Angeles, talvez pela própria configuração de Los Angeles, eu não sei, essa questão do carro, essa horizontalidade, né? Eu acho que, de alguma forma, isso já é uma tendência, né? A se filmar daquela forma, de algo um pouco mais... E ao final também, né? Ele simplesmente vai, ele pega o carro e vai até um ponto em que ele desiste do carro e continua andando já no deserto, se eu não me engano, assim. Então, eu acho que ali, de alguma forma, essa cidade, ela está um pouco... Não a cidade, necessariamente, mas eu acho que o espaço está um pouco mais aberto, né? Do que em relação a Tóquio, que talvez, de fato, a coisa fique um pouco restrita. Mas depois a gente fala de contos e contos. João, você está me... que é João um problema. provocou a todos nós. Ele foi lá e botou uma pá de cal na gente. A gente é crente que estava aqui, harmonioso e tal. Ele chega e diz: Não, tô. Foi maravilhoso. Eu estou elogiando, na verdade, João. Não, mas Elogiando, porque deixa daqui a eu... pouco a gente vai bater nele também. Não se preocupa, não. É, Eu e Dalila provavelmente vamos discordar. mas em relação ao Somewhere, eu acho muito interessante a relação do pai e da filha, e eu acho muito bonita também a relação deles passando juntos. Eu acho que é o amigo do pai, né? Uhum. Acho que até mais, acho muito bonitas. As cenas são muito interessantes. Acho que eles estão jogando videogame, aí depois o amigo está no sofá, e aí eles começam a pintar, acho que a guitarra, né, do videogame, algo assim, e aí eles têm umas conversas engraçadas. Eu acho que a relação dela com o amigo do pai é maravilhosa. Tem umas, eu não sei, assim, eu acho que ele tem umas epifanias, assim, é um filme de epifanias, eu acho. E eu acho que ela faz muito bem, assim, ela é algo... Tem uma espécie de lirismo, mas ele é melancólico, né? Tem uma coisa, eu acho que o tom, ela acertou muito bem no tom desse filme. Uhum. Porque eu acho que, sendo uma refilmagem de Encontros e Desencontros, eu acho que Encontros e Desencontros é mais irônico. Esse não, acho que ela vai
mais na Esse melancolia é lírica. bem mais ácido, né? É triste ver aquilo, né? Aquele sucesso, aquela fama que ela costuma colocar em xeque-mate, né? Como a gente estava falando, ela faz crítica à burguesia. É, eu acho que é uma forma assim muito, muito consciente de quanto é podre. E E que nos encontros e desencontros, isso, porque a figura do Bill Murray, ela é irônica, assim, então ela é é, ele é auto-irônica, então bonachão, é bonachão. nesse sentido ele faz graça também da própria profissão que ele tem, né? Ele não está em crise Uhum. quer dizer, ele tem uma certa crise, mas não é essa crise mais, assim, desesperadora, quase como aquele cara o Johnny, né? O ator Somewhere, ele simplesmente parece que é quase uma morte, né? Ele vai, tudo bem que ele sorri, mas assim tem E algo ele está no auge, que é também e um ele lugar está no auge, é único. muito diferente. Assim, O não Bill Murray existe, já não estava existe no ironia. ostracismo, tanto que é É, dito que ele já fez filmes de ação no passado. Tinha aquela perseguição de carro e que explode o ônibus, tudo isso é dito no Encontros e Desencontros. E a gente vê isso na prática, né, com o Somewhere. Ele, de fato, passando por isso. Ele é o ator de filme de ação, ele é o ator que poderia tudo. Ele pode tudo ainda, mas ele não quer nada. Porque ele estaria no. Eu amo o fato de que eu acho que existem algumas personagens, alguns cineastas, que quando colocam suas próprias autocríticas, porque ela vem de uma família privilegiada, ela vem de uma família de cinema. O pai dela é de cinema, a mãe dela é de cinema. Não vamos esquecer que a Eleonor também é de cinema, fez livro, filmou os bastidores do que foi o caos de Apocalipse Now, né? Faliu o estúdio, faliu o diretor, faliu todo mundo. A Eleonor estava lá registrando. Então, assim, é uma família de cineastas. O irmão dela também é roteirista, diretor, produtor. Ele produz alguns filmes da irmã, produz também o Wes Anderson, co-escreve. É uma família de cinema. O primo Nicolas Cage e perdeu um irmão em tenra idade na década de 80, com o desastre de lancha, que decapitou o irmão quando jovem. Então, assim, ainda tem essa coisa meio trágica da família que seria privilegiada, mas ao mesmo tempo vem de imigrantes, porque eles são ítalo-americanos. E eu amo que quando os cineastas que colocam suas próprias feridas na tela e conseguem criar uma autocatarse, eu acho que eles conseguem ser mais poderosos. E eu acho que ela consegue fazer isso com Samuel. Ela bota a família dela em xeque-mate, ela bota a relação dela com o pai em xeque-mate, mas ela não tem vergonha de mostrar os piores lados. complementando essa relação, né, entre pai e filha, né, que se retoma literalmente em On the Rocks, né, que não, você só tem uma relação aparentemente paterna, mas também é erótica, né, no Desencontros e Desencontros, mas ali no Somewhere ela é de fato, né, o Johnny é pai da garota, esqueci qual é o nome dela, acho que é Cleo, né, Cleo. E eu acho interessante essa questão, mesmo da misoginia e mesmo dessa questão, eu acho que ela tem uma espécie ainda assim é uma espécie de tentativa frustrada de circulação de desejo, que eu acho muito interessante, porque assim, é uma tentativa de potência de vida, né, ainda, de Uhum. algum tipo de encontro, de algum tipo de relação que não, né, que possa se estabelecer, né, porque de fato, tudo bem, só aquela relação com a filha por aqueles dias, mas não fosse isso, o que faz ele continuar vivo, digamos assim, são esses encontros sexuais, né, então eu acho que não é condenável, eu acho que, ainda que seja ao mesmo tempo visto como uma misoginia clara, então acho que ela deixa isso colocado de uma forma mais complexa, né? E Mais mais complexa. até, eu acho, eu concordo contigo, eu até estou falando contigo sobre o filme, porque também é o meu quarto. Por quê? E eu vou explicar. O meu quarto, antes, seria o Maria Antonieta, e o meu terceiro seria o Samuel. O meu Samuel, ele veio para quarto por causa de um filme. Revendo todos eles para a gente debater, eu também revi todos eles, mas tem um filme do ano passado que virou meu filme favorito do ano passado, virou um dos meus filmes favoritos de vida, que é o After Sun. E até o After Sun chegar, da Charlotte Wells, super injustiçado, deveria estar lá em tudo que é categoria do Oscar e tudo mais, o Somewhere, para mim, era a relação de um pai com uma filha, que eu tinha esse filme assim como literalmente uma referência de crítica a esse estado das coisas.
porque é uma analogia com a própria Hollywood. O quanto a Hollywood ela quer infantilizar as mulheres, porque a Ellie Fanning, de certa forma, ela é infantilizada até certo momento, e quando ela é colocada como, agora ela é uma mulher, ela é ultra sexualizada. Então, não tem meio termo. Existe uma alusão do filme o tempo inteiro a uma crítica de que ele é um astro de Hollywood que, por ser gigante e por ter negligenciado a vida da filha, quando chega perto dela, ele é um sol tão explosivo que ele queima. E ele queima qualquer coisa que chega perto dele, inclusive a filha. Então ele não consegue desligar a chavinha de como vem ele. Ele é um astro. Ele é hiper desejado. Ele é feromônio em pessoa. Então, mesmo quando ele está do lado da filha, ele não consegue desligar essa chavinha da pessoa pública que dizem dele, que na verdade ele próprio não acredita nela. Ele é uma pessoa vazia, ele é uma pessoa que não tem autoestima nenhuma se ele desliga a persona pública que foi dada a ele. E eu adoro que ela consegue ter um senso de autocrítica desse cara misógino, esse cara extremamente, sabe, opressor. E ele é opressor para si mesmo. Percebe-se que conviver com ele é opressivo. Ele próprio, às vezes, queria não estar com ele mesmo. E, de repente, vem aquela inocência que melhora ele, de certa forma. Mas queria até acrescentar uma coisa aqui, já que a gente falou também sobre uma criação de estilo. Eu não acredito que nesse nosso pequeno grupo, se nós, mal comparando as Spice, eu não imaginava que o João ia ser a Scary Spice, a Dalila está se revelando a nossa Ginger Spice, eu não acredito, nunca imaginei que eu iria ser a Posh Spice, mas eu vou ser obrigado a ser, desculpa, gente. Então, vamos falar de Dior, vamos falar de Louboutin, vamos falar de Cartier. Então, eu acho que ela faz uma formação de linguagem desde o início da carreira dela. Ela já dirigia videoclipes, né? Ela era casada com Spike Jonze, que também dirigia videoclipes, e ela tinha uma marca muito grande estética, fashion também. Ela faz um videoclipe do Flaming Lips, e o primeiro curta logo depois desse videoclipe é Leaking Star. Ou seja, ela tem muitas coisas que ela correlaciona. Ela faz os vídeos da Dior e ela faz o videoclipe do White Stripes, que é um dos meus videoclipes favoritos, com a Kate Moss, em preto e branco, para a música I Just Don't Know What to Do With Myself. E ela sempre tem uma cena no pole dancing, né? Tem ali as strippers no Encontros e Desencontros, tem também no Somewhere, e tudo isso é no videoclipe dela com a Kate Moss no White Stripes. Então ela pega essa moda, ela pega esse fashion e ela coloca ali. Sabe esse mercado de alta costura que ela também faz em Bling Ring? Ela, enquanto em Bling Ring ela acelera, e eu acho interessante que ela sabe trabalhar tão bem em tempos mortos, e no Bling Ring é um tempo morto e hiper acelerado. E no Somewhere é um tempo morto hiper desacelerado, quase em câmera lenta. Eu acho bastante interessante isso, porque é justamente esse paternalismo hierárquico, que é o que tem muito em On The Rocks, e ali a coisa fica muito mais suave, né, em Somewhere, e é justamente, os dois são vítimas da mesma, digamos assim, da mesma... do mesmo olhar, né? Porque assim, ele digo assim, de uma sociedade de imagens, né? Ali Hollywood, enfim, porque ele deve ser atraente, ele deve ser o galã, ele é colocado nesse lugar, né? A profissão dele coloca ele nesse lugar. Então, não necessariamente ele é assim, mas ele tem que se portar assim. É quase como se mecanicamente ele é assim. Acho até muito curioso. Tem um cara que pergunta qual é a sua técnica de atuação, né? Ele falou, não tem nada, assim. Mas é um pouco isso. Ele reagiu ao emprego que ele tem, assim. E ela também, Ia ser o macho alfa. O macho alfa. E ela ultra infantilizada ou super sexualizada, assim. Só que, ao mesmo tempo, os dois fogem disso. E a relação dos dois faz os dois fugirem disso. Então, aí, esses momentos mais epifânicos, eu acho que vem justamente daquilo que escapa aquela trama, né, do que se esperaria daquelas figuras de Hollywood. Eu botaria geralmente Samuel como meu terceiro. Ele só caiu um tiquinho porque o After Sun, para mim, ele conseguiu resolver ainda melhor questões colocadas em Somewhere e se desafiar esteticamente de uma maneira ainda mais original. Eu acho que o After Sun é um dos grandes filmes dessa década, para mim, claro. E eu vejo muito de Somewhere nele, mas eu o vejo chegando a lugares que Somewhere ainda não tinha chegado e passa
a chegar. Então, só por causa disso, o Samuel veio para mim em quarto, e eu vou depois falar do meu terceiro. Ele mudou de posição, revendo o filme. Então, vamos para o terceiro. Olha, o meu terceiro é Maria Antonieta, mas eu acho ele terceiro, apesar de tudo que eu vou falar. O Felipe vai falar que eu vou estar dando pedrada no filme, mas eu vou fazer algumas considerações em comparação com um filme mais recente, de um É aquele cineasta que eu acho meme, exemplar. aquele meme. Amei, nota 0. É, olha, anotei várias coisas sobre Maria Antonieta, mas eu vou falar só algumas para não tomar muito tempo, porque ao final, quando for fazer minhas considerações finais, assim, digamos, eu vou retomar coisas que eu gostaria de falar sobre esse filme, mas falando sobre o geral. Vamos lá. É, Aqui, né, como eu vou deixar para falar no final, né, a Sofia Coppola, ela vai fazer uma espécie de remix aí, né, que tem um lado interessante e outro não, né, tem seus limites, né. Ela vai contar a sua forma, a história de Maria Antonieta, né, mas numa perspectiva meio MTV, vamos dizer assim, meio teen, né? Meio o que eu vou deixar para o final, mas meio como uma atualização de uma forma dramática antiga do romance, que é o romance de formação. Mas isso a gente vai conversar depois, porque As Virgens Suicidas também tá aí, outros filmes dela. Aqui a gente tem uma prática muito interessante, que é a prática do anacronismo, né? De produzir anacronismos, mas ao contrário do que pode parecer, isso não deixa o filme menos histórico, né? Deixa ele mais histórico numa perspectiva dialética da história, né? Bom, eu quero primeiro lembrar uma coisa que eu adorei que o Felipe trouxe no começo da conversa sobre o filme que a gente gongou coletivamente, né? Que é O Estranho que Nós Não Amamos. E é um filme todo filmado na contraluz. E esse é o contrário absoluto, é o avesso fotográfico desse filme. É um filme todo de luz, né? Todo brilhoso, né? Mas que tem um brilho como parece ser o gesto, né? A forma de Sofia Coppola instaurar de forma mais sutil suas crises, né? É feito de maneira paradoxal, né? Esse brilho produz uma certa aura, uma certa forma angelical, mas também uma imagem super frágil, super suscetível aos sofrimentos, né? Que esse universo que tem lá seus problemas, além dos privilégios absurdos, né? Podem apresentar em termos dramáticos, estou falando. Aí eu gostaria de lembrar de dois filmes. Primeiro, esse filme parece ser o contrário também, absoluto de um esforço de representação fiel de uma época que Kubrick fez em Barry Lyndon, né? Porque em Barry Lyndon, como se sabe, né, as velhas histórias, né, que a gente aprende quando vai começar a estudar cinema, que Kubrick, no seu desejo fotográfico de fotógrafo realista jornalístico, né, quis tentar uma ambientação realista com luz natural em interiores, à luz de velas, né? E para isso, inclusive, né, se não me engano, adaptou uma câmera da NASA, né, para filmar, né, o que ele queria filmar da forma que ele queria filmar. Já esse filme, ele aceita a deformação estilística, mas com seus limites, que aí eu vou trazer outro filme para trazer isso. O filme Em Trânsito, do Christian Petzold, né, um melodrama histórico frio, né, roteirizado por Harun Farok e ele, se não me engano, antes dele morrer, o último filme que Farok trabalhou, se não me engano, ele propõe um anacronismo muito mais substancioso em termos de experiência espaço-temporal do espectador, da gente sentir e não falar, olha isso aí, essa música é atual, não é da época, né? A gente pode apontar isso e se regozijar, ficar feliz, né, satisfeito por ter notado isso. Mas eu lembrei desse filme por quê? Porque é um filme que vai tentar contar uma história que envolve o tempo mais difícil de representar da história, que é o Holocausto, né? Cuja figuração malfadada por Pontecorvo, por exemplo, criou toda uma escola de cinema, né, do Rivette com
Traveling. Esqueci o nome da crítica, da Traveling de cá. o Traveling de Capo, não, mas a crítica chama da Objeção. abjeção. Da abjeção, né? Que aí que inaugura nessa escola de crítica de crítica com moral, né? Vamos dizer assim, resumidamente, a gente tem tempo para falar disso. Mas olha, é um filme muito bem sucedido no seu anacronismo radical de mise-en-scène, que é um filme que mistura o agora com lampejos do passado da seguinte forma: o cara é um judeu que está fugindo dos nazistas e termina numa cidade portuária, conhecidamente uma cidade fuga, Marseille. Mas Marseille é todo ambientado no agora, com a polícia do agora, né? Com os camburões da polícia do agora, com conflitos que juntam passado e presente e criam e mostram como que os conflitos da migração palestina, por exemplo, e Síria, né? A migração de países em crise do Oriente Médio, por exemplo, e a crise humanitária devido a essas migrações são sobrevivências de projetos eugênicos do passado, como o nazismo, o nazifascismo, né? Trago também do que Dalila falou, que a Sofia Coppola parece reescrever suas próprias histórias, né? O que eu vou trazer para falar de outro filme aqui do meu segundo, terceiro, primeiro lugar, que é a ideia do palimpsesto, né? Acho que ela traz na sua escritura, né? De diferentes formas, né? Eu vou comentar só uma lá para frente, né? Mas uma coisa que eu acho interessante mesmo é o poder de uma presença, de uma atriz como a Kirsten Dunst. O poder de uma presença, né? Ela se tornou Maria Antonieta no imaginário de quem era jovem nessa época, como eu. Mas eu era, né, eu vi um pouco depois, né? Na época áurea das locadoras, né? Mas eu tinha, em 2006, eu tinha 14 anos, então eu ainda não vi esses filmes, né? Eu sou um pouco tardio na minha cinefilia. É porque ele é de 2006? De É. 2006? Então, é isso, né? Mas eu acho que esse filme acaba valendo muito pela forma que essa atriz é autora, né? Aí a gente entra numa coisa muito interessante que a política dos autores, né, está sendo muito contestada hoje. Os críticos e as críticas são as últimas a contestar, né, mas está sendo discutido. Né? Recentemente, agora, semana passada, eu estava no programa Talentos Buenos Aires e estava muito se discutindo isso, né? Autorias compósitas, eu tenho chamado disso, compósitas, né? E há estudos sobre a teoria dos atores-autores, atrizes-autoras, né? Eu acho que ela, nesse filme e em outros, né? Não só, né? Desde As Virgens Suicidas até esse filme Homem-Aranha, ou Melancolia, né? É uma atriz que, em cada filme que passa, deixa uma presença que marca uma época, né? Na sensibilidade de certa geração. Né? E Maria Antonieta é o meu terceiro lugar por isso e por outras razões. Mas em termos de anacronismo, eu acho mais interessante ainda o fato de que ela associa, sim, a questões de gênero. Existem cenas ali que, trazidas para o presente, como você falou, um historicismo dialético, que são extremamente ricas até hoje. Aquela corte precisar trocar a roupa dela de acordo com o status. Aquilo é tão humilhante, ao mesmo tempo tão ridículo, ao mesmo tempo tão absurdo. Ela não poder ter o próprio cachorro que ela trazia da França, ter que deixar tudo que trazia da Áustria, desculpa, para só ter roupas francesas, ter que se despir no mato, para não vir com nada da Áustria. Tem tantas coisas absurdas que despem a identidade dela na essência do que é existir, que ela faz uma tese. E ela faz uma tese sobre existência dessa identidade, e incluindo a sexualidade como uma dessas partes da existência. E eu acho muito interessante o quanto ela faz um filme também extremamente sobre sexo. Tá todo mundo transando lá, menos ela. E todo mundo fazendo questão de dizer que tá transando. Eu amo o fato da amante ser a Asia Argento. Adoro esse fato. Vira uma mulher que vem do cinema de terror, que é um cinema extremamente explícito, que a gente pode dizer que ele traz a pornografia da violência, né? Porque ele explicita tudo. E amo os comediantes. Mais uma vez, escalação de elenco incrível. Botar a Molly Shannon ali e ela transbordar essas cenas, né? Tem uma cena dela andando com aquele vestido que precisa ser levantado de tanto tecido que tem. E, ao mesmo tempo, a voz que a gente ouve é das
primas mais da Cinderela, né, que ficam fofocando no voice-over em off, em cima da cena do vestido que precisa ser levantado. A gente está ouvindo elas falarem que a noite não foi consumada e tal, transbordando na outra cena. E eu amo que os planos gerais desse filme, eles são muito bem, eles são irônicos, porque todas as cenas suntuosas de escadaria, janela, todas as cenas que ela abre o plano, ela está sendo extremamente irônica. Aquela cena dela na janela solitária de Versailles, e ela depois vai abrindo o plano, criando uma panorâmica ali, em que vai mostrando todas as outras janelas fechadas, e só ela naquela janela aberta, respirando no Palácio de Versailles. É tão genial que o plano fala por si próprio. O plano da escadaria, dela subindo aquela escadaria no pôr do sol, e a luz está baixando, mas ela está subindo na luz, e a sombra está tomando a cena, é tão impressionante que ela fala com a imagem. Ela totalmente se resolve na imagem. Mesmo que, se você perceber, ela se coloca da mesma forma que ela apresenta suas personagens nos filmes anteriores. Ela coloca aquela personagem que ela está numa bolha que não pertence a ela, é uma estrutura extremamente castrativa e que ela vai ter que romper para existir. Então, geralmente são pontos de vista que vêm de fora. A gente sabe que ela está ali, que nem as virgens são narradas por outro, que nem a Charlotte está sempre podada, castrada por outros, até pela câmera. Então, ela sempre está sendo ela bota uma protagonista que não tem total voz de início, justamente para ter que romper a bolha da estrutura opressora, e mais uma vez ela faz isso. Ela tem uma protagonista que aparece em quase todos os quadros do filme, mas que até metade do filme, e ela costura isso perfeitinho num filme de 2 horas e 8 minutos, que é a primeira vez que ela usa rock, até a metade do filme ela é vista pela perspectiva dos outros. Só a partir da metade do filme em diante ela é vista pela própria perspectiva. E aí muda tudo. Muda a trilha sonora, que aí abraça o rock de verdade, abraça a guitarra de verdade, muda as roupas, as montagens, tudo muda, porque ela não está mais sendo vista pelos olhares dos outros, ela está conseguindo ver a si própria. Então, acho que isso é tão sensacional nessas mudanças de ponto de vista. Aí eu concordo com a Dalila. Ela está fazendo o mesmo filme, mas ela está conseguindo fazer o mesmo filme de uma maneira interessantemente diferente, propondo ineditismo, né? Passo a palavra para a Dalila também e saber o que ela acha do filme. Eu achei muito interessante o que você falou agora, e acho que eu vou começar por aí, porque e também a questão da existência, né? Porque eu queria falar sobre história, na verdade, um pouco aprofundar nisso, mas essa questão da existência, né? Porque o que eu ia falar sobre, acho que as duas coisas se reúnem, então eu vou falar, acho que já dá para, basicamente, o que o ele é um filme, curiosamente, ele é anacrônico, claro, mas por outro lado, fico eu pensando se por ser ele um filme sobre uma jovem, né, ou sobre jovens que devem cumprir um determinado papel, né? Ela tem que dar um herdeiro, né, para que vai virar o rei da França em algum momento. Essa é a função dela. Ela nasceu para isso. Ela é uma jovem que está sendo transportada de um país a outro, né? Para isso. Ela só tem que cumprir isso e ela não consegue. Ela fica assim, é difícil, né? Chegar nesse momento. E então me pergunto assim, se de fato, assim, se a gente pensar, né, porque a gente pensa num filme histórico, né, tudo bem, quais são as forças geopolíticas em questão, né, algo assim um pouco mais ou econômicas, né, enfim, mas assim, ali eu acho muito interessante porque a gente pode pensar assim a aristocracia dessa forma, porque são pessoas que nasceram, né, num regime, elas têm é, a sua função na vida, porque elas nasceram naquele lugar, então, assim, é algo, né, divino, né, nesse sentido, não tem, inelutável, né, nesse ponto, assim, é fatal, e elas têm um papel a cumprir. E é muito curioso porque são jovens, né? São quantos anos, assim? As pessoas se casavam com quantos anos, né? 13 anos, 11 anos, assim. Então, de alguma forma, eu acho muito interessante pensar na existência, né? Pensar na questão da adolescência, de alguém se tornando um indivíduo, né? Se a adolescência nessa época em que você começa a se expressar, começa a se entender como uma pessoa, como um indivíduo, e ela filma adolescentes, né? Por toda a carreira dela, por toda a filmografia, né? Desde o primeiro longa,
o Virgens Suicidas. Então, eu acho muito interessante pensar que, por um lado, ele é anacrônico, mas, por outro, eu acho que é muito, assim, é um ponto de vista histórico muito interessante, porque ele é quase sociológico, assim, né? Acho que tem algo, assim, de pensar a história não como uma história, a grande história, né? Essas metanarrativas, que obviamente ali a história estava sendo feita, né? Porque ela ia ser decapitada, enfim, a Revolução de 1789 está batendo na porta dela, né? Literalmente do palácio, né? E ao final a história está ali, né? Assim, o povo vai até lá, né? Vai até aquele lugar. E então eu acho muito curioso e acho muito corajoso pensar esse anacronismo, mas por outro lado eu acho que ele é muito factual, assim, ele é quase empírico, sabe? Porque eu acho que é isso, assim, é a história de uma jovem procurando a sua identidade num regime absolutamente fechado, né? A aristocracia é absolutamente fechada, ela tem um papel a cumprir. O rei, né, o que viria a ser o rei, né, mas o príncipe com quem ela se casa, ele também tem um papel a cumprir, e ele também não sabe nada do que ele está fazendo ali, e aí, nesse sentido, para fazer uma comparação com essa estrutura, né, de Somewhere, por exemplo, em que você tem a máquina de Hollywood, né, a máquina do cinema, assim, em que dita o que cada pessoa deve ser, como ela deve se comportar, como ela deve ser desejada, o que ela deve desejar, o que ela deve vestir, o que ela deve, sabe, como ela deve ser, como ela deve ser vista, como ela, né, tudo, assim, todo o comportamento, né, e ali também você tem, só que esse comportamento ditado vem pela aristocracia, então eu acho muito corajoso pensar historicamente dessa forma, assim. E como o João falou, é a geração MTV, então é sobre isso, é sobre uma adolescência também. Mas isso eu acho bastante histórico, e eu acho muito curioso pensar a história da aristocracia dessa forma, porque é a classe alta, né, nesse sentido, assim, ela é o mesmo tema que ela, essa é a mesma classe que ela analisa, né, em todos os filmes dela, e é, e é uma sociedade da imagem, né? Então, Versalhes, né? Assim, eu acho que aquela estrutura mesmo, assim, e não é qualquer corte, né? Isso que aí é que tá, assim, não é a aristocracia, mas a aristocracia francesa, e a aristocracia francesa já de Versalhes, né? Então, ela, de fato, assim, aqueles rituais bizonhos, né? Como o Filipe comentou, de quem poderia vesti-la, né? E aquelas, até também durante a mesa, os dois, né, sozinhos comendo, e ali aqueles pratos todos rocambólicos, meio, né, assim, uma lagosta dentro de sei lá o quê, assim, umas comidas, assim, bizarras, tudo em excesso, tudo muito visual, assim, as paredes, né, todas com padrões. Então, eu acho que ele é anacrônico, mas, por outro lado, eu começo a me perguntar, quando eu vejo esse filme, se, de fato, não existe esse espírito assim, da imagem, né? A imagem, assim, a imagem da realeza para ser passada, né? Para se perpetuar, né? Para garantir o seu domínio, essa é quase como se fosse relações públicas, né? Da aristocracia, assim. Então me parece que essa exuberância visual, assim, não é nem exuberância, é uma coisa até assim, beira o cafona às vezes, assim, tem algo, né, assim, como isso de fato não é uma estratégia histórica, né, de dominação e de né, uma aristocracia sendo vista daquela forma e construindo a imagem, né, construindo a imagem do seu poder, né, porque seria, num certo sentido, mais fácil mostrar essa corte, mostrar essa figura histórica, Maria Antonieta, né? E de uma maneira excessiva, assim, excessiva, uma coisa exuberante e tal, mas de forma caricata. Se você se colocasse como como um julgamento prévio a respeito daquilo. Eu acho que não, ela simplesmente faz uma espécie de descrição do que seria aquela corte, né? E eu queria, já que a gente está chegando perto do final e faltam 2 filmes, é, vamos chegar ao segundo. Queria ver, né? Porque agora até eu tô curioso para saber se Bling Ring vai chegar a primeiro lugar do João ou se vai ficar em segundo. Vamos ver se vai morrer na praia agora em segundo, poxa. Acho agora também tinha que defender em primeiro, também acho. Agora tinha que ser até o fim. Então,
Vamos lá, já que eu falar o segundo, revela o primeiro, vou falar os dois, né? E aí eu comento os dois brevemente, né? Eu acho que, né, já que a conversa tá boa demais aí, a gente vai entrando em detalhes, né? Então, como vocês estão suspeitando, meu segundo lugar é As Virgens Suicidas e meu primeiro lugar é The Bling Ring. E eu vou me explicar brevemente por quê, né? É uma visão, né? Eu sou meu trabalho de crítico deve muito ao trabalho de outro crítico, de alguns, né, e algumas, mas sobretudo de um crítico que me ensina muito até hoje, que é o Francis Wagner dos Reis, e ele me ensinou duas coisas fantásticas assim. Primeiro que a crítica é a arte de amar, né, que é um texto do Duché, do Jean Duché. Está disponível na revista Contracampo, uma tradução, se não me engano, para quem vai assistir a gente, foi traduzido, se não me engano, pelo Rui Gardiner. Rui Gardner é um grande crítico, programador da Cinemateca do MAN hoje em dia. Então, olha, o Francis me ensinou a segunda coisa, que é a coisa mais importante para como que eu aprendi no mundo da crítica, com outros críticos mais velhos que eu, é que crítica, o bom crítico, a boa crítica, tem que ter idiosincrasia, transformada em estilo, né? Estilo de escrita, e a escrita começa pela seleção dos seus filmes. E aí minha idiosincrasia, minha barriga me leva ao The Bling Ring, né? Mas eu vou explicar por quê primeiro, antes de fazer um breve comentário. As Virgens Suicidas, né, que é o primeiro longa da Sofia Coppola, que onde ela começa, o que na minha opinião é uma das principais tarefas no cinema que ela tem feito, que é produzir uma atualização sempre recomeçada de um gênero que eu já mencionei, um gênero, uma forma dramática um pouco mais antiga, né? Mas é moderna, do romance de formação, né? Que tem suas várias facetas na obra, por exemplo, de Goethe, com o sofrimento de Jovem Werther. Na verdade, não é uma forma dramática moderna, né? Mas os modernos fizeram muito, né? A maioria dos romances que eu conheço são modernos, né? A Educação Sentimental, do Flaubert, né? Ilusões Perdidas, de Balzac, né? Outra obra que eu gosto muito desse cânone é Pelos Olhos de Maisie, que tem mais a ver com o cinema da Sofia Coppola, né? E também a gente pode falar o Adolescente de Dostoiévski, por exemplo, né? E esse filme que também pega outra coisa da literatura, é um filme bem literário, né? Não só pelo seu estilo de narração, mas o narrador, como a Dalila já adiantou, é um narrador que na teoria, na crítica literária, a gente chama de narrador não confiável, né? É o narrador moderno por excelência, né? É aquele narrador que está imiscuído, né? Na história, de certa maneira, ele olha de uma perspectiva sempre lacunar, né? Então ele está aberto ao erro, inclusive, né? É aquela velha história do Aliotia, quem narra a grande história dos irmãos Karamazov e Dostoiévski e pede desculpa para o leitor para toda hora por ser o irmão mais chato, né? Por ser o mais sem graça de todos. E esse menino também que narra, né? Ele é um pouco assim, né? Ele fica um pouco atônito, mas também com uma sobriedade capaz de narrar esse mosaico, mas é um mosaico caleidoscópico, né? Que tem uma forma bem encaixada, né? As peças se encaixam muito bem, né? Não é esse mosaico, por exemplo, né? De uma coisa que nos é muito próxima, né, do cinema moderno brasileiro, como ser essa aranha, né? O em transe, né? Essa fragmentação maluca. Não é isso. Mas eu acho que esse filme começa fazendo duas coisas que eu acho importantes no cinema da Sofia Coppola e que encontra caminhos aí muito variados. Aí a gente vê que é uma cineasta muito interessante, que é essa atualização do romance histórico a partir, né, de uma coisa, do que a gente pode chamar aqui nessa conversa, tive a ideia aqui pensando com vocês, de dark teen movies, né? Eu acho que tem a ver, eu acho que pode ser uma tendência também de época, porque nesses anos 2000 aí para frente, no final de 90, né, virada do novo milênio, a gente tem vários filmes de juventude frustrada, né, e de juventudes perigosas, como Kids, de Léo Clark, Gumo, né, de Harmony Corine, mas digo, Sofia Coppola é uma versão mais insider, né,
mais estabelecida, né, em termos de grana mesmo, de orçamento, de relações, né, filha do Coppola, né? Ela é a filha da nova Hollywood, literalmente, né? Mas que não toma algumas facetas, e eu acho isso muito interessante, da nova Hollywood como imperativos, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? A gente não tem um apocalipse sinal da Sofia Coppola, mas assim, a gente tem The Bling Ring, que é onde eu vou chamar, onde eu vou chegar. Fazer uma puta apologia a esse filme. Mas a gente também tem nesse Dark Teen Movies Mysterious Skin, de Greg Araki, Paranoid Park, Gus Van Sant, né? E outro filme que eu acho muito interessante, também é do Ramon Corrini. Eu acho que os filmes de Sofia Coppola, sobretudo The Bling Ring, se relacionam bem. Spring Breakers, de Ramon Corrini, que é um dos melhores filmes do cinema americano para mim. Mas aí eu boto aí uma questão, né? Ela faz também esse choque de humores, esse humor paradoxal. Com isso, vou escurecendo minha cenografia aqui, mas tá legal, tá bonito até agora. Dark Teen Movies. Mas. Hã? Dark Teen Movies, né? Dark Teen Movies eu tô me transformando, mas não sou teen, né? Você tem Tô carinha com, dele. tô com 30 anos, mas eu sou, não sou tão velho também. Mas aí tem esse choque de humores, nessa coisa de ternura, sedução, suicídio, morte, né? Voyeurismo, perigos carnais, né? Relações perigosas entre familiares, né? Tem vários tabus. É um filme que é um prato cheio para antropólogo. Sou antropólogo de formação, eu falo isso com mais ou menos com razão. Mas aí é um filme que também cai nessa questão psicologista, né? O clássico, à sua maneira, bem singular, né? É uma filmografia que tem a sua caligrafia, claro, mas cai nesse psicologismo que aí eu contraponho com uma cineasta do passado de Hollywood, apesar de ser de um passado às avessas, talvez, de Hollywood, que foi uma musa do filme noir, se tornou diretora e fez filmes brutais, que é a Ida Lupino, né? Eu acho que eu cito ela bem por uma razão de escolher mesmo, por ser uma pessoa, uma artista do passado de Hollywood, em que seus dramas, com todas as imposições dos códigos, conseguiram transbordar o psicologismo e o individualismo das protagonistas, né? E aí você tem uma fúria que transborda, né? E eu não estou falando que ela faz teatro épico, mas o fato é que a contradição pega nos filmes da Ida Lupino. Mas, né, de uma forma mais visceral e que nos convida a também se enfurecer de certa maneira, né? E da Sofia Coppola é como se fosse uma coisa mais soft, eu acho, né? O que não deixa de ser muito interessante e muito gostoso de assistir. São filmes bons de assistir, né? Mas aí eu acho que tem isso. Ponto. Vou para os primeiros meus. Eu coloquei Virgens Suicidas em segundo. Eu fiquei muito na dúvida entre os três primeiros, na verdade, porque eu ficava cada vez mais pensando, e por isso que eu falei do Bling Ring, porque às vezes eu tinha vontade de colocar o Maria Antonieta mais para o segundo ou para o primeiro, porque eu acho que ele tem esse lugar de pensar uma identidade se formando, mas dentro de uma estrutura de poder, né, uma estrutura rígida, né, enfim, em que tá tudo, as peças estão todas já colocadas e você tem que cumprir um papel específico, e a partir da questão da sociedade de imagens, né? No caso, você não são as pré-influencers, né? No caso de Bling Ring, mas assim é a corte francesa em relação, né, a toda a aristocracia que dominava o mundo naquela época, né? Enfim, agora eu coloquei Virgens Suicidas porque talvez é muito difícil. Eu tô revendo meu ranking aqui, mas assim, Virgens Suicidas, bom, ele é um filme. O que me interessa também é que eu acho que ele tem um certo. A história contada, né? A história dessas irmãs que se suicidam, né? Uma delas logo no início do filme, as outras depois. Ela é contada pela memória de um vizinho, né? E já também um vizinho que relembra aquele momento. Então tem uma memória do passado, né? E passado não tão recente, na verdade, um passado
acho que eles já são bem mais velhos, né, quando eles contam essa história. Então, ele tem esse olhar que eu acho muito interessante, que é esse olhar voyeurista, né? Mas nesse olhar, nessa prática, né, do voyeurismo, essa prática de observar o que está acontecendo, né, algo e a pessoa, o observado, não perceber, ou então essa relação do desejo que se coloca, eu acho que isso é uma grande, mais do que uma temática do cinema, mas eu acho que está dentro do próprio dispositivo cinematográfico, né? Eu acho que isso é uma coisa estrutural do cinema. Tem muitos filmes, assim, obras-primas que falam sobre isso, como Janela Indiscreta, do Alfred Hitchcock, e a figura da mulher nesse lugar, né? E ali é muito interessante porque, por um lado, elas se dão a ver, mas por outro, assim, são irmãs. Kirsten Dunst, que é a Lux, né? Eu acho que talvez ela se coloque como a protagonista, digamos assim, mas por outro lado é quase assim, é a mesma garota repetida 5 vezes, e eu acho isso muito interessante, porque assim, isso diz sobre uma sociedade, né? Assim, é uma questão. Assim, por um lado tem esse lirismo, né, em que o garoto conta e tem essa coisa de. Mas eu não acho. Eu acho que nesse sentido ele foge do psicologismo, porque ele é serial, né? Assim, são garotas, adolescentes ou pré-adolescentes que vêm de uma família ultraconservadora, mas também não é necessariamente uma religião imposta. Você não vê, né, no sentido assim, aquilo está mais tácito, assim, está mais implícito do que explícito, né? Essa restrição, né? E esse conservadorismo dos pais, né? Enfim, num subúrbio americano, nos anos 70, se eu não me engano. E eu acho isso muito interessante, porque isso, eu acho que acho que a Sofia Coppola, acho que ela tem esse mérito, né? Eu fiquei aqui pensando quando estava falando sobre Maria Antonieta, que o Philip falou sobre, usou a palavra tese, né, para falar da Maria Antonieta, e geralmente tese, quando eu penso em algum filme, eu geralmente essa palavra me dá um certo arrepio, porque sempre me dá a impressão de que o autor ele tem uma visão pré-estabelecida que ele quer sobre a qual ele quer convencer o espectador, né? E eu acho que não é o caso dela, mas eu acho que sim, são filmes de tese, sim. Todos eles, acho que nesse sentido, assim, porque parece que ela de alguma forma, ela pega estruturas, né? Então, mesmo esses indivíduos, né, essa individuação de um adolescente, mesmo assim, é sempre uma estrutura, assim. E ali eu acho isso muito interessante em Virgens Suicidas, porque você tem aquelas garotas, elas são as mesmas, num certo sentido, e elas são, na verdade, o repositório do desejo, né? Elas fazem circular o olhar masculino, e elas têm aquela função, mas por outro, e isso também tem uma opacidade. Então eu acho isso muito interessante, porque eu acho que os filmes dela, eles trabalham a estrutura que eles pegam, geralmente são essas estruturas de exibicionismo, né, de alguma forma, né, seja a corte lá de Versalhes, seja então a Hollywood, né, tanto Hollywood dos velhos atores, mas assim, né, como, por exemplo, você tem Encontros e Desencontros, mas assim, que já era mas como essa nova geração de Hollywood, que é a geração das mídias sociais, né, não exatamente do cinema. Então ela pega essas estruturas que elas são de exibicionistas, né? Então elas são superficiais, só que ela consegue criar opacidade ao mostrar, ao descrever essas estruturas. E eu acho que os melhores filmes dela, eles trazem eles têm essa virtude. E eu acho que Virgens Suicidas é um filme de estreia, e eu acho que ali ele se resolve muito bem, porque ele tem justamente isso. Ele fala da questão da relação entre homem, mulher e desejo, né? Assim, né? Tudo bem, são garotos, mas enfim, não é a relação necessariamente do pai com a filha, né? Mas assim, é a mesma, de alguma forma, tem uma relação de poder que se estabelece ali, né? Você tem a relação, você tem algo que é digamos assim, é o sonho americano, né? Aquela sociedade, assim, né? É a realização do sonho americano. Então, de alguma forma, você tem de novo, né? Essa classe alta, classe média alta, da qual ela faz parte, que ela sempre analisou.
como o João disse, achei muito bem colocado, isso é difícil de fazer, no cinema brasileiro isso né, enfim, talvez, pensando em cineastas, talvez o documentário Santiago, talvez seja o que, de alguma forma, né, tenha feito isso de uma maneira bastante potente, né, Temos de autocrítica. Temos de de autocrítica. autocrítica. Crítica em relação empática ao outro, eu diria um lugar ao sol. Sim, sim. Mas enfim, voltando para a Sofia, eu acho que Virgem Suicida ele já se resolve muito bem. E já tem a Kirsten Dunst como essa figura que ela vai, de alguma forma, né, ajudar a alçar e que se torna uma, né, assim, ela é uma figura geracional mesmo, assim, ela é uma imagem, né, a gente mesmo em Melancolia, Lars von Trier, já agora, assim, a gente tem ela muito claramente na nossa mente como uma dessas atrizes, né, que são uma persona mesmo, né? É mais do que uma atriz, ela é uma imagem, né? Uma presença. E então acho que de alguma forma está tudo ali, assim. E por outro lado é um filme teen, né? Eu acho isso muito curioso. Eu assisti a Virgens Suicidas quando eu era adolescente, pré-adolescente. Sei lá, em 2000, talvez eu deva ter visto mesmo em 2000 eu tinha o quê? 13 anos. Então, para mim, foi exatamente aquele meu período, assim. Então, também me tocou dessa forma mais próxima, né? Então, é um filme, digamos assim, ele tem um apelo, ele tem um apelo mais popular mesmo, assim. Ele, né? Enfim, eu acho isso bastante interessante. Então, eu acho que, de muitos modos, eu acho que ele é um filme muito equilibrado, né? Assim, ele coloca, ele já ali ela já traz o seu projeto, já ali ela já coloca aquela atriz, né? Como aquela figura que vai a se tornar importante nos seus filmes, essa relação do desejo, enfim, da opacidade e da superficialidade, né, de conseguir mostrar a opacidade na superficialidade, né, a crítica à classe média alta americana da qual ela faz parte. É interessante que é um filme que se passa nos anos 70, né? Provavelmente quando ela deve ter nascido, então também faz um pouco essa referência, né? Talvez ela se reconheça, né? Nesse lugar dessas meninas, né? Que é o que se esperava delas, né? O olhar que talvez ela recebesse, talvez até por ser ela quase foi atriz, né? Quer dizer, ela foi atriz, mas digo assim, quase virou atriz como carreira mesmo, assim, né? Quase fez uma carreira de atriz, né? E não de cineasta. Então, acho que isso tudo já está muito bem colocado ali. Então, acho que é um filme muito bem dosado. Eu acho que isso para um primeiro filme, eu acho um grande filme por isso. Então, acho que ele merece essa, digamos assim, a segunda posição. Eu concordo que o Lost in Translation precisa te colocar ali no lugar de deslocamento, de perdido, de não conseguir decifrar aquilo. Então ela precisava de uma Tóquio que fosse literalmente a codificação de Tóquio, que fosse indecifrável para aqueles visitantes. E mais do que isso, né, eu acho muito interessante que se você olhasse de longe, esse filme teria tudo para ser muito errado, gente. Ele tinha tudo para ser muito errado. Ele é um casal, 30 anos de diferença, não que isso seja um problema, todo mundo pode namorar quem quiser, mas a história do cinema, onde coloca os homens e aonde coloca as mulheres, geralmente, reiteradamente, coloca homens mais velhos, interessados em meninas mais jovens, muito novinhas, que são amadurecidas intelectualmente precocemente. Então, assim, vide toda a filmografia de Woody Allen, vide Fred Astaire e Audrey Hepburn, que para mim eu acho que é o pior casal que poderia se haver, e ainda assim os dois têm carisma, mas eu digo, existe mil coisas que poderiam trabalhar contra o filme. E outro fator, né? Para além da diferença de idade, que é mais pesada pelo peso do cinema como instituição, colocando homens mais velhos que legitimam poder estar com garotas novinhas. Que é a questão justamente do Lost in Translation. Poderia ser uma paródia do japonês, o que seria pior ainda. Mas sabe o que eu amo? Que toda vez que ele se embanana com a tradução, são os japoneses que estão rindo dele.
São eles que estão rindo dele. Sempre tem alguém atrás rindo dele. O comercial, por exemplo, de TV, que sacaneia ele com 007. Ah, 007. Ele tá achando que, coitados, é só isso que eles sabem da nossa cultura. Não, seu tonto. É isso que eles estão te reduzindo. Porque é só isso que você vale. Você é um ator decadente num comercial de uísque. Você é o Roger Moore. Você não pode nem ser o Sean Connery. Então eles estão parodiando ele o tempo inteiro. E o que comprova a minha hipótese de que são eles que estão sob o domínio do humor é que sempre tem alguém atrás rindo. Sempre. E não escondem. No hospital, ele acha que ele está parodiando o velhinho, mas é o velhinho que está parodiando ele. E as mulheres atrás estão rindo dele, que não está entendendo o velhinho. Então, o tempo inteiro o filme subverte isso. E o que eu acho interessante é que, se esse filme fosse dirigido por outra pessoa, vou propor essa hipótese. Porque esse filme poderia ser um filme do Woody Allen. Esse filme, se fosse do Woody Allen, não seria o mesmo filme e eu acharia ele extremamente equivocado. Ele seria provavelmente mais verborrágico, ele teria o triplo de diálogos, talvez o quádruplo. Ele teria cenas completas, e como eu disse, esse é o filme talvez mais incompleto dela, é o que ela mais corta cenas pela metade. As cenas são todas cortadas pela metade. Não tem uma cena praticamente que chegue ao final da intenção daquela cena. Quase nenhuma. E além disso, o Woody Allen teria filmado muito mais a cidade com esplendor do que o indivíduo perdido naquela cidade. Um indivíduo tão melancólico, solitário naquela cidade. O Woody Allen daria um ar mais romântico. E eu acho que justamente o que funciona nesse filme é esse filme ser totalmente antirromântico. Eu gosto do que a Dalila falou, que ele tem uma estrutura que parece comédia romântica, mas ele é totalmente antirromântico, ele é anticlimático, ele o personagem é rabugento, é ranzinza, ele é auto-irônico, ele se ironiza o tempo inteiro, ele se autodeprecia o tempo inteiro. E isso eu acho que ela alcançou a epítome de um tipo de humor muito fino, que é a melancolia do humor, é um humor triste. E eu acho que ela corrobora isso, fazendo uma homenagem ao Buster Keaton, com justamente o Rímel. Eu acho que o Rímel ali, e que é a primeira vez que a Scarlett percebe ele, é com o Rímel. Ela até diz, a primeira vez que eu te vi, ele falou, não, a minha primeira vez que eu te vi foi no elevador. Só que ela não olhou para ele no elevador, é o ponto cego maravilhoso. Por isso, quando o João falou que esse filme não anda, eu acho que esse filme anda o tempo inteiro, nos olhares. Os planos estáticos estão parodiando para onde os personagens olham, que é uma coisa que o Ozu fazia muito. O Ozu ocultava para onde os personagens estavam olhando e a gente tinha que adivinhar o que essas personagens estavam olhando ou pensando. Então, a Scarlett não olha para ele no elevador, ela olha para a criança, que está entre ele e ela. Ela olha para a criança, não para ele. E olha para a mãe da criança. Ela não olha para ele. Ele acha que ela olha para ele. Ele diz: você deu o maior sorriso. Então, o sorriso não foi para você, foi para a criança e para a mãe dele. Ou seja, tem tantos desenganos nos olhares. O filme inteiro fala isso. E outra coisa, posso te dizer uma outra coisa que ela muito movimenta nesse filme? Inversão de eixo. Num plano, ela vai manter aquela cena inteira nesse eixo. Mas quando ela voltar para o bar, ela vai inverter o eixo. Ela não vai mais estar olhando de frente para trás, ela vai estar olhando de trás para frente. A mesma coisa no karaokê, quando eles estão no corredor, na famosa, tem 1000 cenas icônicas, épicas. Ele de roupão em cima da cama, ela consegue. Gente, eu acho que esse filme é uma das melhores adaptações do Hopper, dos quadros do vazio do Hopper, sabe? Nighthawk é totalmente os vazios do Hopper ali. E eu acho que ela consegue fazer isso sem nenhum momento parecer que está copiando os quadros dele ou que está fazendo um estereótipo dos quadros dele. Ela inova criando novos quadros com a ideia do Hopper. E eu acho que ela consegue fazer isso com quadro. Tem tanto frame inesquecível nesse filme. Ele de roupão sozinho em cima da cama com aquela pantufa ridícula. Ela com aquela calcinha na cena inicial, que é mais uma vez uma subversão da perspectiva. Tem muito homem que olha para aquela cena achando, olha, o desejo e tudo mais. Mas na verdade, como a própria Coppola fala em entrevistas, é só uma mulher dentro do próprio quarto, que ela está com o marido, mas o marido nunca está, e que ela está à vontade com ela mesma.
Tanto que ela diz, vocês acham aquilo sexy? Aquela calcinha não é sexy, aquela calcinha é nada mais menos sexy que ela poderia ter imaginado. É uma calcinha que ela não é cavada, ela não, apesar dela ter transparência, ela tem borda larga, ela não é cavada. Então ela própria diz, é uma mulher à vontade consigo mesma. Porque se fosse um filme do Woody Allen, seria outro filme e seria muito errado esse filme. E se esse filme do Woody Allen seria muito errado. Não estou dizendo que filmes do Woody Allen em geral são errados. Há errados, mas há muito bons também. Se fosse o Wong Kar-wai, a gente veria pessoas fumando contra a parede, em becos escuros iluminados por parca-luz ou em corredores de luzes amarelas. Então, assim, em câmera lenta. Então, não é o Wong Kar-wai também. Então, é ela. E o cinema dela é muito ela. Esses vazios em cena. Ela sabe filmar tempos mortos como ninguém. Enquanto que no Encontros e Desencontros, ela movimenta a potência no vazio. Quando ela mostra o corredor fora da sala do karaokê e ela tá com a famosa peruca rosa apoiada no ombro dele, a gente vê de lado, a gente vê a lateral e a gente vê naquele momento o quanto o corredor é estreito. O corredor é muito estreito. E ela vai lá e ela muda o eixo, ela torna ele perpendicular à cena anterior e ela filma ele de frente, num frame icônico do filme, num corredor mega estreito, que eu fico pensando como ela conseguiu colocar a câmera ali e ter o distanciamento com a lente para conseguir aquele plano, que é um plano médio, afastado, num espaço que não existe naquele corredor. Que eu acredito, inclusive, que ela tenha refeito aquela cena fora daquele corredor com aquela mesma parede, com aquele mesmo papel de parede num outro banco. Mas ainda assim ela dá a ilusão de que ela está presa naquele corredor e de que foi foda ela filmar aquela tomada. Aquela cena dos guarda-chuvas coloridos, ela é tão copiada. O que a gente fala de Tóquio e Japão, muito veio desse filme. Esse filme é eternamente copiado. Até Resident Evil 5 copiou esse filme. Os guarda-chuvas coloridos. Até a Jeans Ganzerla, no primeiro filme que ela dirige, Mulher Oceano, copiou esse filme. Referenciou, não digo copiou, perdão, porque eu também tenho uma questão própria da diferença entre cópia e referência. Cópia, eu acho que a pessoa usa a mesma coisa e traz a mesma solução para a mesma proposta que ela questiona. Referência, eu acho que é quando a pessoa traz, ela consegue inovar como uma outra resposta para uma mesma pergunta ou uma outra pergunta para uma mesma resposta, que é o que eu acho que o Tarantino faz muito. The Bling Ring, eu acho que é a obra-prima de Sofia Coppola. Eu sou da geração dos anos 90, né? Eu sou de 92, virado de 92 para 93, e fui uma pessoa que viu um pouco, né, desses anos de ouro, né, de uma tecnologia já antiga, mas que ainda existe, metamorfoseada, que é a televisão, e o seu mundo de celebridades que ainda sobrevive, mas, de novo, está se metamorfoseando, né, com novas tecnologias de mostração, né, de reprodutibilidade técnica, né, da imagem e do som. Ser bem teoria crítica aqui, sem bem Walter Benjamin. Então, eu acho que Bling Ring ele é um pouco as sombras desse mundo, com todas as limitações que a caligrafia de Sofia Coppola impõe. Impõe não, nos mostra, para essa sombra se tornar realmente um pesadelo também para o espectador, né? Mas eu acho que é uma coisa muito interessante que esse filme ela entra num jogo de propor drama, né? Um jogo de filmação, um jogo de como que começa um filme que ela compartilha com um dos melhores cineastas americanos, que é o Gus Van Sant, né? Que é um filme que sai da fabulação dos tabloides, né? Quando o Gus Van Sant veio para cá para o Mix Brasil e deu uma masterclass, ele falou, não sei se vocês notaram, basicamente todos os meus filmes saem dos jornais, né, de notícias, por exemplo, Kurt Cobain morreu, Columbine, né, aqueles turistas perdidos no deserto, que é uma coisa que, né, foram hoje iria para os trending topics, vamos dizer assim, mas na época era só jornal mesmo. E eu acho muito interessante essa coisa do calor do momento, você compor um elenco feito de uma popstar do universo teen, de Harry Potter, né? Que é a Emma Watson, e também chamar a gente da televisão, né? Por isso que eu acho que é um gesto parecido com os Spring Breakers, né? Que chamou o pessoal da Disney, chama Selena Gomez, que se provou ser uma das melhores atrizes, para mim, do cinema
americano que está aí, né, entre o independente e o Hollywood, né, e o blockbuster, né? Foi filmar com o Jim Jarmusch depois, né, por exemplo. Mas eu acho que esse filme ele é realmente um filme, primeiro, de aventura, um filme de pular muro, né? Um filme tem esse gesto reiterado, né, da desobediência da propriedade privada, vamos dizer assim, e tem uma mirada que é um pouco da marca, é a marca, né, da Sofia Coppola, né? Se vamos olhar criticamente para minha própria classe social, né? Lembrando que o nosso cinema brasileiro não consegue jogar imagens memoráveis de sua burguesia, né? Sobretudo em filmes mais comunicáveis, né? Quem conseguiu isso foi a Globo. O Minha Mãe é uma Peça, talvez, né? Foi o Shaolin com os parceiros, né? Fazendo, que realmente criando, né? Um cinema popular, né? A Globo conseguiu isso com o que a Andréa Hormon chamou de As Manas Chanchadas, né? Que são esses filmes, né? Minha Mãe é uma Peça, etc. E eu acho que esse filme logra, né? Fazer isso, mostrar um avesso, mas de uma perspectiva que é aberta a muitos públicos, né? E também tem essa coisa de ser um filme de aventura, né? Um filme que você se aventura. E para mim, né? Ficando a ideia de Dalila, que a gente trabalhou aqui, porque eu falei que ia trazer imagem do palimpsesto, eu acho que é um filme de palimpsesto. Acho que é uma reescritura, né? Acho que não é simplesmente um reboot formal de As Virgens Suicidas, né? Dessa coisa do mosaico. Tem a ver, tem, lógico, mas eu acho que é uma atualização, né? Eu acho que ela consegue lograr uma atualização que não está só nos temas, né? Porque o filme também se aventura, né? E o filme se aventura desde sua seleção de tema, né? Eu acho que é isso. É um filme que ela pode ser um filme que à primeira vista pode parecer mais seguro, mas eu acho mais arriscado dela. Assim, justamente como o filme, na mesma medida que o filme mais arriscado do Gus Van Sant é o remake de Psicose, entendeu? Nesse mesmo limite, vamos levar ao limite o tanto que o palimpsesto varia, o que não varia, né? E eu acho um exercício maravilhoso ver todos esses filmes juntos, que você vê que uma artista muitas vezes é ela com suas obsessões, sabe? Ela com suas obsessões. E aí me lembro de um texto do Merleau-Ponty que chama A Dúvida de Cézanne, né? Que é justamente isso, né? Cézanne era um cara obcecado, infeliz, e por isso ele criou uma teoria toda da arte, né? Dos motivos, né? E eu acho que é isso. Se a Sofia Coppola não faz alegorias, né? Como a nova Hollywood conseguiu fazer, um cinema que a princípio não era alegórico, mas que perdura na memória, tal qual grandes alegorias, né? Apocalipse Sinal é isso, para mim, entre outras coisas, né? Mas ela produziu arquétipos, né? Atualizou arquétipos. Eu acho que tem um pouco isso. Por isso que ela está nessa fronteira entre esse universo mais amplo e as questões psicológicas, né? Os temores, os tremores, né? Que, apesar disso tudo que eu falei, os tremores não afetam uma experimentação mais radical de mise-en-scène, né? Mas, como nós sabemos, nunca foi o objetivo dela ser uma cineasta experimental. Agora, a primeira posição eu coloco Encontros e Desencontros porque eu acho absolutamente sensacional uma certa ironia. Acho que esse papel dos comediantes que é algo que não tem no Virgens Suicidas, né, por exemplo, esse papel dos comediantes no cinema dela, eu acho que tem um ar irônico, que eu acho que é o que talvez o Maria Antonieta seja o outro, que seja tão irônico quanto, assim, que eu acho muito interessante como ela consegue fazer, e ao mesmo tempo melancólico, né? Então, uma ironia e uma melancolia. Eu tenho que discordar do João em relação a Tóquio, porque eu entendo que Tóquio, ela não se impõe nesse sentido, eu concordo com o João, mas, assim, eu acho que é Lost in Translation, assim, é um filme que é feito para ser um lugar nenhum, então é importante que a cidade não seja nada mais do que aquilo, que seja só aquele, sabe, muitas pessoas, aquelas luzes, aquelas coisas, aquelas imagens que você não entende, aquelas máquinas bizonhas, né? Assim, uma coisa meio artificial. Então, eu acho que isso é muito importante para o filme, e eu acho que a cidade, nesse sentido, de Tóquio, cumpre muito bem esse papel, porque acho que Tóquio, pelo menos no nosso imaginário, tem esse lugar, né, de algo
tecnologicamente, assim, então tem uma coisa de vida artificial já ali muito antes do que qualquer coisa que a gente já vê hoje em dia agora em alguma grande metrópole, né? E o Hotel, enfim, eu acho que ele é um filme de lugar nenhum, né? E, e eu acho que ele funciona muito bem nesse sentido, e eu acho que o elenco é muito bom, eu acho que ela conseguiu tirar da relação do Bill Murray com a Scarlett Johansson algo muito interessante, assim. É, e eu não sei, tem uma espécie de magia esse filme, de alguma forma e essa relação que você não entende, que é uma relação amorosa, é, calada, assim, né, e um pouco cômica, um pouco velada, eu acho isso muito, digamos assim, é o que as comédias românticas boas fizeram na história do cinema, assim, eu acho que ele tem essa leveza e de alguma forma, é, ele também traz esse lugar da opacidade, talvez, mas acho que talvez num outro sentido, né? Porque eu acho que não é exatamente. Tudo bem, o primeiro plano do filme podia ser o saído do Virgens Suicidas, né? Que é a Scarlett Johansson deitada na cama, a bunda da Scarlett Johansson, né? Deitada na cama, com uma calcinha transparente, né? Então, de alguma forma, você tem, né? Essa questão dessa figura que é um objeto de desejo. De fato, a Scarlett é uma atriz que tem esse apelo, né? Os filmes que ela faz, o lugar onde ela chegou, né? Enfim, esse é o lugar dela, dessa mulher fatal, assim, né? No sentido do desejo, não é mulher fatal no sentido no ar, mas estou dizendo assim, do desejo masculino, né? E então eu acho que tem algo ali e me parece um filme, acho que ele tem uma coisa desse não lugar, acho que é uma coisa, eu ia dizer Beckettiano, mas eu acho que é calma, 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 muita calma, muitas aspas, muitos parênteses, mas assim, Eu no também sentido... ia, então eu vou concordar com você, porque Então, eu vou então usar o legal, Beckett então para falar legal. de As Virgens. Daqui a pouco eu volto. Eu acho que tem algo de Beckett, porque tem algo da... É quase o Beckett no lugar, assim, pensando num lugar do humor, e ao mesmo tempo desse vazio, né, das situações, né? Eu acho que em termos de construção de cena, eu acho que em termos de comportamento, é quase um filme burlesco também, né? Eu acho que tem um pouco esse tom, né? E o Beckett nesse lugar, assim, né? E talvez ele seja mais Beckettiano do que eu esteja com coragem de admitir agora, assim, para sem pensar, mas eu acho que de fato tem algo de Beckett ali e tem esse tom, assim, é um tom, ele tem uma ironia que é muito difícil de se ver e de se conseguir, é, talvez no cinema, e ainda mais nesse momento em que você tem algo que ao mesmo tempo é um filme, talvez o Truffaut tenha conseguido, as comédias românticas do Truffaut, digamos assim, a- as- a- a- com o Felipe Doinel, né, que faz o, a personagem, né, Felipe Doinel, acho que é esse, né, acho que esse é o primeiro nome dele, Antoine Antoine, Doinel, desculpa. o Jean-Pierre Léaud. E Jean-Pierre Léaud, isso. Acho que são os 4, 5 filmes, eu não me lembro agora, mas tem essa 5 filmes, né? Eu acho que talvez o Truffaut tenha essa capacidade de também tirar algum tipo de relação amorosa, tipo, de desencontros amorosos, né? E só que La Bon Truffaut seria, talvez eu diria, algo muito pela palavra, né? Pelo diálogo, e ali você tem encontros e desencontros, você tem o silêncio. Mas, enfim, joguei aqui. Então, passo para você. E o primeiro lugar, Virgens Suicidas, por inúmeras razões. Eu acho ele a melhor adaptação de Esperando Godot. A melhor adaptação de Esperando Godot. Ela literalmente retira as virgens. Ela diz, elas estão mortas. Desde a primeira frase. Ela retira elas e a gente ouve através deles. E poderia ser um olhar misógino, mas não é. É a primeira tentativa que a gente vê de um homem tentar se colocar no lugar delas. Eles falam essa frase quando leem o Diário da Cecília. Eles dizem, foi a primeira vez que a gente se colocou no lugar de uma mulher, do outro, delas. E elas são mulheres, querem ser mulheres, mas na verdade elas são crianças que veem o mundo de maneira muito mais sonhadora, muito mais evoluída do que nós. Nós não conseguimos sonhar como elas.
E eles dizem, nossa, um diário que só fala de uma árvore que está morrendo. Eles teorizavam mil coisas. Ah, foi por causa do menino que se jogou da janela. Um menino ridículo, que é um estereótipo do que é ser italiano. E eu amo ela trabalhar com a autoparódia de italiano, da sua família italianíssima. Todo italiano na tela é ridículo nesse filme. Todos são hiper exagerados. São hipérboles de italianos. E eu amo isso. Eu amo o fato de que ela cria contradições de arquétipos que são do pai. O tempo inteiro a filmografia dela não é negar o pai para se afirmar, porque ela não precisa negar o pai. Ela é ela. Ela é muito ela. O cinema dela é totalmente não o pai. Mas não é uma antítese do pai. Eu não acho que ela tenha a pretensão de fazer um Apocalipse Now, como o João também colocou nesse lugar. Não, não é uma pretensão dela. E Apocalipse Now é um filme grandioso por si só, mas posso te garantir, João, eu e você somos homens. Muitas mulheres vendo Virgens Suicidas, vendo Maria Antonieta, tiveram uma catarse tão poderosa vendo esses filmes, quanto nós podemos ter visto, elas próprias podem ter visto vendo Apocalipse Now. É só outro tipo de catarse, que não é só a apoteose da imagem, não é só a estética do caos, é também a essência de identidades que está em jogo ali e de relações de poder. Aquela família é podre em todos os exemplos que ela dá. O pai está falando sobre aviões de guerra com aqueles meninos na única festa que elas dão em casa. Aviões de guerra, sério, pelo amor de Deus, cala a boca. Até os filhos, os meninos estão, tipo, super desinteressados. No meio dos aviões tem, inclusive, uma suástica. É óbvio que ele está montando aviões de guerra e óbvio que ele não é nazista, ele está fazendo uma apologia aos aviões britânicos. Mas a reconstituição de época ali preza mais o belicismo do que necessariamente a contextualização de bem e mal. Vou falar melhor porque eu não gosto de maniqueísmos. A contextualização ética da guerra. Porque aquele pai não está interessado em ética, ele está interessado em moral. E ética e moral, nesse filme, são antíteses. Ele é tão moralista, mas ele é tão moralista que ele é antiético com as filhas dele. Ele aprisiona aquelas filhas. Porque ele acha que o mundo é mais perigoso para elas do que aquela casa. E isso eu acho tão poderoso. A montagem do filme eu acho extremamente ousada, de uma maneira, inclusive, que eu acho que ela nunca mais tentou. É uma montagem cheia de fade-ins, cheia de crossfades, de imagens que se sobrepõem, de colagens. Eu amo que os diários das meninas são colagens, mas a montagem também é colagem. Tem páginas na montagem que estão em crossfade, tem imagens que são coladas da Kristen Dunst com o sol, com o pasto da outra, apaixonada pelo gari. Eu acho isso tão subversivo. Elas não se interessavam por nenhum dos meninos da escola, que se dane os meninos da escola, eles são desinteressantes, eles não são o mundo lá fora. E eu acho, eu entendo o que vocês querem dizer em termos de proposta ousada do Bling Ring, mas eu acho que o filme mais ousado dela até hoje ainda é Virgens Suicidas, porque ela mata seis, né? Aqui são seis? Cinco. Seis é o estranho que nós amamos. Ela mata as 5 na primeira cena. Eles dizem, nenhuma sobrou. Ela mata 5 adolescentes, o que ninguém esperava. Tabu do suicídio. Tabu de inúmeras questões que ninguém falava. E eu acho que isso é interessante nessas irmãs. Elas estão igualmente perdidas no mesmo buraco. Ou elas saem juntas, ou elas não saem. E esse filme é tão potente que ele meio que tem um remake chamado Cinco Graças. Cinco Graças, um filme franco-tunisiano, também dirigido por uma mulher, e que é praticamente um remake de As Virgens Suicidas. E cujo maior sonho delas era ir num estádio de futebol, porque os homens podiam e elas na Tunísia não podiam. Que o Panahi já tinha explorado também, mas digo, agora é uma diretora mulher explorando essa questão. Que eu acho muito interessante quanto essas questões dialogam. E aí eu vou citar para encerrar a Susan Sontag, justamente com o contra-interpretação, porque a Coppola, nesses filmes, tira os últimos, eu acho que ela faz o inverso e por isso ela perde, ela consegue ir contra o texto. O texto geralmente é o que menos importa nos filmes dela, apesar de alguns diálogos geniais. O texto é o que menos importa, ela vai contra o texto, ela vai contra o conteúdo e ela cria imagens que são potências que a gente precisa sentir a declaração dela de estilo, a declaração dela de estética, contrapondo até o que está sendo dito.
Então é isso, eu acho que eu aprendi muito nessa conversa aqui. Espero que a galera também curte, né, que vai assistir. Quero assistir também. Eu também agradeço demais, achei curiosíssimo esse trio, eu fiquei muito contente com o nosso encontro, achei que ia ser um caldo bom, assim, e dizer que eu gostei muito da experiência. Concordo, não poderia dizer melhor. E com as palavras de Dalila, a gente encerra esse lindo encontro para termos muitos mais. Quem estiver nos ouvindo, faço questão também de dizer quais são os cineastas que vocês gostariam que a gente debatesse, e a gente com certeza vai tentar abraçar nas próximas vezes. Então, muito obrigado a quem ficou até o final. Compartilhem, marquem a AEC, sigam os respectivos aqui no Instagram, em qualquer lugar que vocês queiram fazer pergunta, todo mundo corresponde, todo mundo é acessível. E um grande beijo e até a próxima, gente. Obrigado.